Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui para nossa conversa 3 sites para quem trabalha com renderização que são essenciais. São 3 sites que todo mundo deveria conhecer, mas eles ainda estão meio no bastidores e não são muito conhecidos. Só para vocês saberem, site número 1 é quase um Google de textura, 3D, HDRI, etc., onde a gente vai ter todos os sites ali reunidos. Então esquece de entrar no ambiente CG para ver se tem alguma coisa, entrar no Polyheaven para ver se tem. Não, entra só nesse site e você procura direto em todos os sites de uma vez. O segundo é uma iniciativa russa muito utilizada pelos artistas 3D de 3D Studio Max, que tem blocos de excelente qualidade. E hoje eles têm uma grande novidade, que agora eles também têm todos esses modelos em SketchUp. E também vamos falar sobre um site de referência, onde eu já tirei muita ideia para composição de cena minha, que é no Art Daily. Então a gente vai dar uma passadinha lá também, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro o site que eu quero mostrar para vocês é como se fosse um Google das texturas. Então ele é esse site, 3D Asset One. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. E como é que ele funciona? Eu entro no site, ele vai dar de cara para mim uma série de esferas aqui, de preview de material. E em tese eu escolho qual material eu quero. Mas da forma que veio, ele está classificado pelos últimos que foram sendo cadastrados no site. E aí é uma forma difícil de eu visualizar. Mas ele traz aqui embaixo para mim um campo de pesquisa, onde eu posso simplesmente digitar o material que eu quero. E aí, galera, tem que ser em inglês, porque o site é em inglês e vai buscar referências em inglês. Eu simplesmente digito, por exemplo, o wood, que eu quero exemplos de madeira, e ele imediatamente já me traz uma série de materiais para eu escolher. Conforme eu vou passando o mouse, eu vou vendo aqui embaixo, no canto direito de baixo, qual é a origem dos meus blocos, das minhas texturas, perdão. Então vamos passando aqui para a gente dar uma olhada e tal, e de repente eu achei um que é interessante. Eu gostaria que colocar essa textura de madeira no meu piso, uma coisa mais diferenciada, uma coisa clássica, trabalhada. E aí eu vou simplesmente fazer o quê? Clicar. Dar um clique e ele já me conduz para o site onde a textura está estourada. E aí eu posso entrar aqui e simplesmente fazer um registro, um cadastrinho, que normalmente é grátis. Para esse site todos são grátis. Eu baixo a textura que eu quero e aplico diretamente no meu modelo. Então, se eu olhar aqui as características, são materiais realmente bons, tá? Ele vai trazer textura para mim de 4.000 pixels, é muita coisa, tá? Então a gente pode simplesmente aplicar na minha cena e ser feliz, beleza? Essa é a primeira dica. Então vamos lá para o nosso segundo site, a nossa segunda dica. É o site russo chamado Zil Project, conforme está escrito aqui. E eu também vou botar o link aqui embaixo, tanto na descrição quanto no vídeo. E ele é interessante pelo seguinte, ele traz blocos de altíssima qualidade, todos modelados e detalhe, todos de graça para eu poder fazer o download. E ele não só traz blocos, conforme eu posso ver aqui, ele mostrando os últimos modelos adicionados, como também traz texturas. E aqui fica a observação que ele tem texturas de excelente qualidade para a gente usar como papel de parede. Eu diria que o grande destaque da parte de textura deles não é textura de piso e etc. É para papel de parede que a gente vai pôr nossos modelos, tá? E embaixo aqui ele tem uma série de marcas que também trabalham com ele, né? São marcas oficiais que tem os produtos assinados colocados dentro do site. E ele tem um blog também que fala sobre o mundo 3D e da renderização. Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui na parte de 3D Model e assim que eu passo o mouse em cima, ele abre uma série de categorias para mim, para eu ver o que eu quero baixar. Mas eu não vou ainda selecionar por categoria, eu vou simplesmente clicar aqui em 3D Models e eu quero ver qual é o nível da modelagem que ele tem, só para vocês terem uma ideia. Então aqui ele traz de uma forma desorganizada, mas bem interessante, quais são os últimos modelos adicionados no site. Olha só. Então eu tenho pendentes de todos os tipos, cadeira, luminária, armários, tenho algumas coisas de vegetação, área externa, gente, tem de tudo. Então eu posso simplesmente vir aqui, procurar o que eu quero, vou escolher um modelo qualquer. Vou escolher essa luminária aqui, por exemplo. Eu clico e ele me abre o site. Na hora que ele abre o site, ele traz aqui para mim uma foto renderizada do modelo. E aliás, essa é uma grande vantagem desse site, que tudo que ele traz renderizado. Então, se eu quiser buscar uma referência na hora da renderização,
por algum motivo que eu não consegui trazer a textura ou não consegui aplicar de uma forma correta, ele já me traz exatamente como é que precisa se comportar o meu bloco. Então é muito tranquilo de eu trabalhar com referência. Afinal, não se esqueça, toda renderização precisa ser feita com referência, hein? Aqui ele traz algumas características construtivas, e isso é legal de ter, porque na cena, para você evitar de dar um scale muito absurdo nas coisas, ele traz aqui a altura, ele traz o comprimento, profundidade, enfim, todas as coisas que são interessantes. Aqui do lado ele traz para mim quem é o fabricante, então ele é da Odeon Light, o nome dele de catálogo é Wall Lamp London, e aí eu posso pedir para o fabricante tanto o catálogo, como posso pedir a lista de preço também do material, o de verdade, e não a renderização, porque o bloco é grátis. Ele me traz ainda uma referência de onde comprar, onde encontro esse tipo de material. E aqui o mais importante para a gente, ele traz o modelo 3D, e aí ele vai baixar em 3D Studio Max, tá? Então tome cuidado. E aqui embaixo ele traz o modelo em SketchUp. Então definam exatamente aonde que vocês querem baixar e qual é o software que vocês utilizam, ok? Vou dar só uma passadinha na textura que eu falei para vocês que é legal de papel de parede. Então, a hora que eu clico aqui em textura, olha só que bacana as imagens que ele traz de papel de parede para mim. E o mais legal, gente, vocês colocarem isso daqui na cena de vocês, é um papel realmente grande e ele cabe em paredes realmente grandes, tá? Então aqui ele traz um preview, na hora que eu passo o mouse em cima, aonde que foi aplicado o papel de parede para a gente ter uma ideia da aplicação dele. Legal? A dica aí vale ouro, esse site quase ninguém conhece, hein? Bom, vamos lá então para a nossa terceira e última dica, que é o site do ArcDaily. É o site de arquitetura provavelmente mais visitado do mundo e da onde eu já tirei muita inspiração e muita referência para render e projeto meu. Então assim que você entra no site, você vê aqui projetos onde são feitos comentários sobre o projeto, tem fotos excelentes sobre eles e tal, muitos artigos. E conforme eu for descendo, algumas coisas que eu vou vendo, ele traz informações técnicas do projeto, como por exemplo esse aqui, que é o Museu Estocolmo, onde ele mostra quem são os arquitetos, mostra a área, o ano que foi feito, e se eu clicar nas fotos, eu posso aumentar e ver as fotos do local. Então aqui reside a grande vantagem, que é eu poder tirar referência e saber usar referências, né? Aqui eu tenho um comportamento de concreto aliado com a parte de metal, né? Você vê a rugosidade do metal, você vê que o concreto não é aquele concreto que às vezes a gente vê em renderização, que é ultra espelhado, que você consegue até pentear o cabelo nele. Então tem uma série de coisas aqui que eu consigo estudar como é que o material se comporta de forma correta. Olha só, uma composição de entorno e etc. Veja só como a luz se comporta dentro de um imóvel desse, com um céu lá fora, vê que as coisas não estão explodindo, né? É uma cena muito bem fotografada, ok? Então esse é um site que vale muito a pena ser visitado. Vou voltar aqui para a parte inicial. Eu consigo achar em alguns sites, para quem é arquiteto e está visitando aqui, como que são as plantas do empreendimento. De alguns empreendimentos tem, né? Então eu consigo também tirar algumas ideias do que fazer através desse tipo de distribuição, né? Lembrando que a maioria das arquiteturas que tem aqui são europeias ou americanas, mas tem também bastante coisa brasileira se der uma procurada, tá? E aí, se você quiser ir direto para a parte só de projetos, é só clicar aqui em cima em projetos. E aqui a gente vai ter uma forma de categorizar ou escolher o que eu quero, né? Arquitetura residencial, interiores, enfim, tem uma série de coisas que eu posso escolher. Se eu quiser clicar em arquitetura residencial, por exemplo, ele vai trazer uma série de casas aqui para eu poder tirar de referência. Como a maioria dos arquitetos hoje que trabalham no Brasil fazem residências e o pessoal de renderização também está dentro da parte de renderização residencial, aqui é uma baita oportunidade da gente conhecer materiais como se comportam na natureza, tá? Então, por exemplo, vamos só dar um exemplo, clicar aqui, e aqui eu tenho um comportamento de um cortem, né? Não é tão simples a gente ver uma obra com cortem em residência, mas aqui a gente tem um comportamento bem legal dele, tá bom? Valeu, galera! E aí, gostaram das dicas? Então esses foram os sites que eu queria mostrar para vocês.
que eles são um fundamento muito, muito interessante para a gente trabalhar na parte de renderização e também de arquitetura, onde ele vai trazer referência através do ArcDaily, ele vai trazer texturas de excelente qualidade para mim dentro do 3ds Asset One, e ele vai trazer os meus blocos de composição dentro do Zeal Project. Lembrando que todos esses sites são grátis, tá? É só entrar lá e poder tirar as suas referências, poder fazer o seu estudo dentro deles, tá bom? Então aproveitem, espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, dê um curtir aqui embaixo, deixa seu comentário, manda para seus amigos e se inscrevam para ter mais novidades, tá bom? Em breve eu tô de volta. Grande abraço!